tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entorta a varal na NBA, o título colossal New York Knicks. Se acompanhe nesse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da vitória do Knicks. O Knicks venceu o jogo por 118 a 116 em um jogaço de basquete, ao mesmo tempo um jogo absurdo. Aconteceu algo desse jogo que eu nunca tinha visto na NBA. Na verdade, aconteceu duas coisas que eu nunca tinha visto. Depois daquele meu podcast onde eu reclamei do Knicks e que o Detroit era mais time, finalmente vimos vida nesse time do Knicks. Finalmente vimos respostas ao que o Detroit tinha feito. Então, nesse terceiro jogo, depois de reclamar que o Tibbs não faz nada, que os jogadores precisavam dar uma resposta, eles finalmente deram. Como eu disse no meu comentário, que a resposta tinha que vir dos jogadores. Eles tinham que jogar melhor naquilo que eles fazem melhor, porque o Knicks em si, em termos de plano de jogo, não ia mudar muita coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve uma resposta dos nossos 5 titulares. Primeiramente com o Brunson. A gente pode falar que o Brunson começou o jogo tentando distribuir a bola, tentando achar os seus companheiros. Então ele não estava pontuando muito bem, não estava tentando muitos arremessos, não estava tentando muitas ISOs, que é algo que ele fez muito nos 2 primeiros jogos, né, que é pegar a bola e fazer uma jogada para si mesmo. Dessa vez não, ele tentou distribuir a bola o máximo que pôde e o Knicks distribuiu bem a bola no primeiro tempo. O Knicks só no primeiro tempo fez 15 assistências, que foi o total de assistências que o Knicks fez no jogo passado. E o Knicks conseguiu fazer isso já no primeiro tempo. Então o Brunson deu uma resposta significativa em tentar melhorar o jogo com os seus companheiros. Fez várias jogadas com o Towns, inclusive no último quarto, quando o time mais precisava. Ele apareceu e fez jogadas ali junto com o Towns, passando a bola para o Towns, e o Towns passando a bola para ele. Então ele conseguiu fazer aquilo que um armador deve fazer, envolver os seus companheiros, e hoje ele mostrou por que ele ganhou o prêmio de Clutch of the Year. Ele foi um jogador extremamente decisivo no final do jogo, botou a bola debaixo do braço e fez muitas e muitas cestas, faltas, lances livres importantes ali no final do jogo, e garantiu a vitória no fim do jogo. Enquanto durante o jogo os principais nomes eram o Anunoby e o Towns, no fim do jogo foi o Brunson, por isso que ele é o Clutch of the Year. Ele é realmente um jogador muito decisivo, o jogador mais decisivo da NBA. De fato, o Knicks depende muito que ele esteja bem no fim do jogo, e ele demonstrou por que o Knicks confia tanto nele. Agora falando dos outros, né, que também corresponderam, o Towns correspondeu. O Towns, que desapareceu no segundo tempo do jogo passado. Nesse jogo ele jogou bem o jogo inteiro, buscou bola o jogo inteiro. Quando ele viu um mismatch, ele atacava. Então ele foi e terminou o jogo com 31 pontos. Foi o cestinha do Knicks no jogo. Porque ele foi pra cima, ele não teve dó. Ele viu um pequenininho marcando ele ia pra cima. E é isso que o Knicks tem que fazer. O Knicks tem que punir os times por colocarem o pivô no Josh Hart. E foi isso que o Knicks fez. Eu já esperava que ele chegasse quente no primeiro quarto, porque ele ia dar uma resposta. Tivemos a grata surpresa dele conseguir manter esse ímpeto durante todo o jogo e conseguiu defender bem algumas posses de bola. O Towns, que era um jogador que fazia 25 pontos, mas também entregava 25 pontos, dessa vez ele foi um jogador que fez 30 pontos e entregou 20, entregou 18. Ou seja, eu estou fazendo essa conta aqui no chutômetro, né? Mas eu estou querendo dizer que dessa vez ele fez mais pontos do que ele entregou pontos. Então foi uma partida positiva do Towns, tanto no ataque como na defesa, porque o Towns não ser nota 0 na defesa, ele ser nota 5 na defesa, já é o suficiente para a gente ver uma melhora do Knicks. Essa melhora defensiva que o Knicks teve nessa partida. Além do Towns, o Anunoby veio para o jogo. O Anunoby marcou muito bem o Cade Cunningham o jogo inteiro novamente. Lutou muito contra os corta-luzes para ele não sair do Cade Cunningham. Não deu espaço para o Cade Cunningham correr. O problema do segundo jogo foi que o Cade Cunningham conseguiu correr. Ele conseguiu ter ali os 2 passos para ele conseguir correr, e dessa vez não. Dessa vez o Anunoby cortou todos os espaços dele e marcou ele muito bem, e o Anunoby apareceu no ataque brilhantemente. O Anunoby fez uma excelente partida ofensiva, aproveitou algumas oportunidades de mismatch que ele teve, acertou 3 bolinhas de 3 ali que foram muito importantes e terminou o jogo com mais de 20 pontos. Outro que terminou o jogo com mais de 20 pontos foi o Michael Bridges. Então o Knicks teve o seu quarteto ofensivo, todos fazendo mais de 20 pontos. E quando isso acontece, a chance do Knicks de vencer é muito grande. Hoje o Bridges marcou também muito bem o Cade Cunningham. Eu sempre reclamo que o Michael Bridges é um bom defensor em teoria, mas que na prática ele não consegue parar ninguém. Dessa vez ele estava marcando o Cade Cunningham fisicamente, forçando o Cade Cunningham
a tentar arremessos mais difíceis, porque antes o Cade Cunningham ia dando bundada nele e ia conseguindo espaço, mas dessa vez não, nesse jogo não. Michael Bridges veio para jogo, o Knicks teve a resposta de todos os jogadores ofensivos e inclusive do Josh Hart, que obviamente não fez uma partida ofensiva muito boa, até porque ele é horrível arremessando, mas distribuiu o jogo muito bem, deu 9 assistências. Ele foi o melhor que o Josh Hart pode ser, que é aquele jogador que entrega tudo na defesa, faz algumas jogadas ali de hustle, de raça, e consegue distribuir bem a bola, consegue ter uma boa visão de jogo. Nesse jogo ele conseguiu demonstrar isso, não conseguiu pontuar, obviamente, não é o forte dele, mas apareceu ali para armar o jogo, 9 assistências, foi uma excelente partida dele também. O Knicks teve uma boa partida dos seus 5 titulares. Obviamente o banco não foi grande coisa, o banco do Knicks não é grande coisa, também não atua por muito tempo, mas quando o Knicks tem os seus 4 principais jogadores fazendo mais de 20 pontos, a nossa chance de vitória é muito grande. E só a boa partida dos titulares foi suficiente para essa vitória. Além disso, né, um fator essencial para a vitória do Knicks nesse jogo foi que o Knicks fechou o garrafão nesse jogo. O Knicks não deu espaço no garrafão. O Knicks até que deixou o Detroit aí arremessar bastante de 3, inclusive o Detroit teve um excelente aproveitamento de 3, mas no garrafão foi fechado. O Cade Cunningham, aquele espaço que ele tinha para correr, infiltrar e fazer cavar faltas e fazer bandejas, ele não teve nesse jogo. O Cade Cunningham arremessou 10 de 25, porque a marcação em cima dele foi muito bem feita. O Knicks, inclusive, tomou cesta básica de pick and roll, que é o Knicks fechou o caminho para o Cade Cunningham, e aí quando fechou o caminho para o Cade Cunningham com o pivô, para não dar espaço para ele correr, o pivô do Detroit, o Jalen Duren, ficou livre, então o Jalen Duren fez várias enterradas, ele teve um espaço muito grande para fazer ponto, mas foi uma decisão, uma escolha do Knicks para não dar espaço para o Cade Cunningham. Então eu fico feliz com isso, porque quando você assiste basquete por muito tempo, você percebe que é impossível fechar tudo. Os times são muito bons, né? Os técnicos são do mais alto nível, então é impossível você fechar tudo. E o Knicks obrigou o Detroit a fazer uma jogada que não é o melhor possível para eles. O melhor possível para eles é o Cade Cunningham armando o jogo completamente. Mas dessa vez não, o Cade Cunningham teve que soltar a bola pro pivô e o pivô fazer a enterrada. Fez muito ponto, foi uma boa partida do Duren por causa disso, mas foi uma decisão que o Pistons tomou porque eles não conseguiam sair da marcação do Knicks. Então eu fiquei muito feliz com essa marcação em cima do Cade Cunningham e fiquei feliz porque a gente teve a resposta dos jogadores, todos responderam, todos corrigiram os erros que eles cometeram no jogo passado. E tivemos a resposta do nosso técnico, que eu reclamo aqui que nunca faz nada, que nunca dá resposta. Hoje ele deu resposta e por isso o Knicks jogou bem todos os quartos. Eu estou elogiando muito o Knicks e quando você olha o placar, o Knicks venceu por apenas 2 pontos de diferença. Então, apesar de todas essas melhorias, ainda não foi o suficiente para dominar a partida. Mas foi o suficiente para o Knicks vencer, foi o suficiente para o Knicks não parecer que era o pior time em quadra. Igual nos outros 2 jogos, parecia que o Pistons era melhor que o Knicks. E dessa vez não, dessa vez o Knicks jogou pau a pau e em vários momentos pareceu melhor que o Pistons. E como curiosidade para falar agora no final do podcast, a gente tem que falar dos 2 lances finais que são muito curiosos, são coisas que eu nunca tinha visto. O Knicks estava vencendo por... Eu estou um pouco emocionado, eu não me lembro exatamente qual era a pontuação, mas o Knicks estava ali no finalzinho do jogo e o Knicks pediu tempo para avançar a bola, porque já estava naquele período em que o Knicks pegava a bola, o Detroit fazia falta, chegava pro ataque e tentava uma bola de 3 para diminuir o placar. Eu não me lembro exatamente qual era o placar, eu acredito que era 1 ponto de diferença para o Knicks, e o Michael Bridges estava no fundo bola, ele que ia soltar a bola, e ele soltou a bola e o Brunson pegou a bola ali indo em direção para o campo de defesa do Knicks. Ele pegou praticamente na linha essa bola. E muita gente do Detroit reclamou que ele fez uma violação de quadra, né? Que é pegar a bola no ataque e voltar para a defesa. E isso foi muito apertado, foi muito difícil de ver. E no momento eu achei que o Detroit tinha razão na reclamação, mas parece que na transmissão americana o Red Miller falou que um árbitro explicou para ele que o Brunson estava no momento, ele estava pegando a bola, ele não tinha ainda o domínio da bola, ele estava pegando a bola e voltando. E por causa do momento, isso não era um erro de arbitragem. Então eu vou ficar com essa explicação do Red Miller até escutar uma explicação melhor. Então foi algo muito curioso, parecia um grande erro de arbitragem,
mas não foi. E o outro erro que aconteceu é um absurdo. O Knicks quase perdeu esse jogo por um erro do cara que controla o cronômetro. Porque, como eu disse, a diferença era de 1 ponto e o Brunson teve 2 lances livres para bater. E como faltava pouco tempo, o Tom Thibodeau pediu para ele errar o segundo lance livre. Então ele acertou o primeiro, aumentou a diferença para 2 e errou o segundo lance livre de propósito. Só que ao errar o segundo lance livre, o cara do cronômetro começou a rodar o cronômetro sem ninguém tocar na bola. Então, quando o pessoal de Detroit pegou a bola, o cronômetro tinha zerado. Mas os juízes concluíram que não era vitória do Knicks. Como teve um erro de cronometragem, a bola ficou com Detroit, ou seja, o Brunson fez tudo certo, ele errou o lance livre para o Knicks vencer a partida, mas por causa de um erro do cara que controla o cronômetro, o jogo continuou e com posse de bola para Detroit. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e quase que o Knicks perde um jogo por causa de uma pessoa que nem está envolvida no basquete, o cara que controla a porra do relógio. Felizmente essa jogada não deu em nada, o Knicks pegou a bola de volta e o jogo acabou e o Knicks venceu e recupera o mando de quadra, 2-1 para o Knicks. Vamos torcer para que essa resposta dos jogadores continue, né? Porque, obviamente, o Detroit vai ver esse jogo e tentar melhorar algumas coisas, principalmente o fato do Cade Cunningham não conseguir atacar o garrafão. E eu espero que o Towns continue firme e forte ofensivamente, atacando sempre que tiver um mismatch. E que o Brunson continue esse jogador incrível, Clutch of the Year, o jogador mais decisivo da NBA. O Brunson é pica! Eu fico por aqui, pessoal. Domingo o Knicks joga contra o Detroit novamente lá em Detroit. Esperamos mais uma vitória do Knicks. Vamos fazer aí, por favor, um 3-1 para alegrar o nosso fim de semana. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.